amor cristão. Eu sou o Matheus Benevides e é uma satisfação gigantesca tê-lo aqui conosco para mais uma vez discutirmos a obra O Profeta Pródigo de Timothy Keller. No último encontro abordamos até o capítulo 6 e vamos continuar no capítulo 7, fazendo justiça, pregando a ira. Timothy Keller aponta que após Jonas ser alvo da misericórdia de Deus, de ele se arrepender, ele é lançado na praia e vai até Nínive pregar a destruição que viria e a necessidade de arrependimento. Então o povo ninivita se arrepende, mas ele não se arrepende completamente. Ele não se arrepende do culto a outros deuses, ele não se arrepende da idolatria, portanto ele não se converte, não começa uma aliança profunda com Deus. Mas ainda assim, ele se arrepende a ponto de causar uma transformação social, de que as pessoas abandonassem a violência que cometiam umas com as outras e também a violência desse povo para com outros povos. Então, no capítulo 8, Tempestades do Coração, Timothy Keller aponta que Jonas vai pregar para aquele povo e aquele povo se arrepende. Que Jonas não enxergava, portanto, como aquele povo, mal que era, podia ser alvo da misericórdia de Deus. Deus não vai mais manifestar a sua ira àquele povo por causa do arrependimento. Para Jonas, então, há um conflito teológico. Ele não consegue enxergar como podem coexistir o amor e a justiça de Deus. E aí, Jonas, com esse conflito teológico, não consegue se alegrar com a eficácia da sua pregação. Jonas prega arrependimento àquele povo se arrepende e ele fica irado. É o mesmo, Timothy Keller fala, que um cantor que chega ao auge da sua carreira e é aplaudido de pé, é ovacionado, mas que fica irado com isso. A sua missão tinha sido completa com êxito, mas ele não enxergava alegria nisso. Por quê? Ele considerava que Israel, sim, podia ser alvo da misericórdia de Deus depois de seus constantes erros, mas os gentios, não. Esses não. Então, Timothy Keller aponta que no capítulo 2 do livro de Jonas, já era prefigurado que Jonas tinha começado a entender a graça de Deus, mas não a entendido completamente. Quando ele afirma que a salvação vem do Senhor, mas que ele não era tão ruim quanto os idólatras, quanto aqueles que cometiam idolatria. No capítulo 9, Timothy Keller aborda o caráter da compaixão. Diz que Jonas tinha se esquecido de que ele mesmo merecia o juízo de Deus e foi alvo da misericórdia, foi alvo da graça de Deus. Ele tinha se esquecido disso. E assim, não entendendo como a misericórdia podia ser vertida a um pecador, a um povo pecador, os ninivitas, ele se assemelha bastante ao irmão mais velho do filho pródigo, que ao observar o irmão contando com a misericórdia do pai, fica furioso, fica irado. E aí Deus vai tratar isso com Jonas novamente. Da primeira vez foi com uma tempestade, e agora ele faz Jonas, que foi para o lado da cidade observar se Deus ia mudar de ideia e destruir Nínive, faz Jonas contar com uma árvore que cresce para lhe dar sombra, para lhe dar conforto. Essa planta, então, se torna um alvo do amor de Jonas, porque ela lhe trazia benefícios. Mas aí Deus manda um verme que faz essa planta murchar. Jonas então chora, ele se desespera e Deus fala: olha, você se afeiçoou com essa planta, mas eu me afeiçoo com 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Ou seja, o que Deus está falando? Que o nosso amor humano, normalmente, ele se dá na medida em que aquilo que amamos pode nos trazer benefícios. Mas Deus é autossuficiente, então ele não precisaria desse tipo de amor. O amor de Deus é completamente voluntário, não tem nada que a criação possa oferecer a Deus, e mesmo assim ele ama. Ele mostra também a Jonas que ele se preocupa e que ele se comove com a cegueira espiritual. Ele se comoveu e sofreu quando Jonas estava em pecado. Ele se comove e sofre com o pecado dos ninivitas e de toda a humanidade. No capítulo 10, é abordado por Timothy Keller o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Keller aponta que todo pecado, na verdade, é uma tentativa de tomar as rédeas da própria vida. É uma afirmação de que nós sabemos cuidar melhor das nossas vidas do que o próprio Deus, de que nós nos preocupamos mais com o nosso bem-estar do que o próprio Deus. Foi assim com Adão e Eva. Os dois queriam benefícios para a sua vida e consideravam que eles, comendo do fruto proibido, fariam melhor para a sua vida do que obedecendo a Deus.
Essa é a essência do pecado. Achar que a gente pode conduzir a nossa vida a despeito do que Deus quer. E aí Timothy Keller vai abordar novamente as tempestades do mundo, dizendo que o pecado traz a tempestade e de que o sofrimento é um meio de que Deus evita males maiores. É dito também que de todas as tempestades decorrentes pelo pecado, a maior foi enfrentada por Jesus no Calvário. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus no Calvário. Portanto, o maior problema que alguém pode enfrentar por causa do pecado, Jesus enfrentou, que foi o cálice da ira de Deus. É dito também por Keller que o padrão do amor de Deus é sacrificial e que esse sacrifício é demonstrado tanto no fato de Jonas ser lançado no mar, quanto no sacrifício de Jesus. Mas Timothy Keller diz também um pouco sobre as relações abusivas, que se deixar intimidar e explorar por outra pessoa não é autossacrifício, é algo forçado que levará à ruína as duas pessoas nessa relação abusiva. Keller aponta também a dificuldade de sacrificarmos a nós mesmos. Ele diz, por exemplo, que hoje em dia é difícil alguém querer ter filhos, porque os filhos demandam um sacrifício a longo prazo. Já que as relações hoje são descartáveis, você pode se divorciar, você pode se separar de sua namorada, você pode mudar de carreira, mas é difícil você se separar de um filho. Você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe. Somente podemos ser salvos eternamente por meio do amor sacrificial de Cristo. Com isso, Timothy Keller quer demonstrar para a gente que o padrão do amor de Deus é sacrificial e de que por meio desse sacrifício nós alcançamos a salvação e a vida eterna. E esse é o aspecto teológico. No capítulo 11, é abordado por Timothy Keller o nosso relacionamento com o mundo de Deus. E aí ele pergunta novamente, assim como antes, quem é meu próximo? Jonas 1, 5 e 6. E ele diz que todos que necessitam ser ajudados são o nosso próximo. E ele diz que Calvino afirma que nós devemos encarar o outro, as outras pessoas, mesmo aquelas que não merecem na nossa visão, como se fossem o próprio Deus. E ele trata isso de acordo com o conceito de imago Dei. Para ele, a imagem de Deus está no ser humano. Portanto, nós devemos tratá-lo como devedores a ele. Nós devemos encarar o ser humano como alguém que porta a imagem de Deus e alguém que devemos favor. E aí Timothy Keller vai abordar também a necessidade de o cristão se envolver politicamente. O cristão precisa sim se preocupar com a realidade social. O cristão precisa sim se preocupar com a melhora da sociedade, com serviços públicos melhores. Mas Timothy Keller aponta um perigo. O cristão não deve se envolver cegamente com uma corrente ideológica ou com um partido político. Por quê? Porque esses partidos políticos, eles fecham questão em acordos por bloco. Então, se você se adequa a uma ideia, você acaba fechando questão com todas as outras, muitas delas anticristãs. Portanto, ele afirma que a Bíblia não defende o capitalismo de mercado, não tem isso na Bíblia, mas também não defende o comunismo, e que algo entre esses dois pontos seria o ideal para ser defendido pelo cristão. Timothy Keller fala sobre a aceitação do outro, que há duas posturas majoritárias: a exclusão total, você pensa na outra pessoa como outro, distante de você, e a inclusão total, na qual você ignora os conceitos de certo e errado, passa a ignorar a existência de mal e bem, para encarar aquela pessoa como alguém que deve ser aceito por você. Mas aí ele aponta que Jesus aponta uma saída. Jesus diz: eu digo a vocês, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se cumprimentarem apenas os que são de seu próprio povo, estarão fazendo mais do que os outros? Até os pagãos não fazem isso? Ele fala que há sim a necessidade de você enxergar que há o mal e que há o bem, mas que mesmo enxergando isso, é necessário cumprimentar, desejar a paz para aqueles que são considerados inimigos. Keller continua falando da necessidade de confiar em Deus e sua bondade. Esse é o aspecto missiológico de Jonas. Falando também que devemos nos preocupar com as missões urbanas, com as cidades.
e falando também que é necessário que nos preocupamos com a justiça social, sendo generosos de modo radical para com outrem. E aí no capítulo 12 ele fala sobre a fuga da graça, que ele já aponta. Lembro que ele já disse que se pode fugir de Deus fazendo completamente a sua vontade para controlar a relação com Deus, e também pode se fugir de Deus abandonando completamente os seus mandamentos, abandonando diligentemente a obediência a Deus. E ele diz que se o profeta Jonas não compreendeu completamente a graça nesses episódios, é possível que a gente também não compreenda assim. É possível que a transformação leve mais tempo e que há pessoas que desvalorizam a graça e o custo sacrificial do perdão, naturalizando o pecado. Falam assim: Deus pode me salvar, afinal de contas, esse é o dever dele. Não é assim que devemos enxergar a graça. A graça é um presente merecido que foi conseguido por meio de um sacrifício muito doloroso, muito custoso, muito caro na cruz do Calvário. Naturalizar o pecado e a graça de Deus não é o caminho correto para Timothy Keller. Ele diz também que a salvação pertence completamente ao Senhor, isso no capítulo 12 ainda, e que o pecado não é páreo de modo algum para a graça. Toda a culpa, todo o peso gerados pelo pecado, na compreensão verdadeira da graça, que é você não ser merecedor, ser impotente para se salvar, mas contar com a graça de Deus para ser salvo, de acordo com essa compreensão, o pecado não será páreo de modo nenhum para a graça de Deus. Isso para Timothy Keller. Quero aqui agradecer imensamente você acompanhar conosco esse vídeo, essa produção sobre essa obra, e contar com a sua presença também nos próximos encontros. Agradeço imensamente e até a próxima.